A todos vocês da ABEBM, boa tarde. Estou muito feliz de ter sido convidada novamente para nós conversarmos sobre o Evangelho, o que me agrada muito, né? Eu escolhi para a página de abertura de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, itens 10, 11 e 12, muito se pedirá àquele que recebeu. E eu escolhi a página do livro Vinha de Luz, a lição 60, que tem esse título, Que Fazeis de Especial? E em epígrafe, ele tirou de Mateus uma palavra de Jesus com esse mesmo título, Que Fazeis de Especial? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que todos os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? É uma página aí muito linda, nós vamos conversar sobre ela no decorrer da nossa conversa aqui, tá bom? Então, vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Mestre e Senhor, Jesus, que a tua luz e a tua paz e a tua infinita misericórdia possam cobrir a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nesse momento em que nós nos reunimos em teu nome para estudarmos o teu Evangelho. Que a tua luz se estenda sobre toda a humanidade, principalmente sobre aqueles que estão em sofrimento, Senhor, que são vítimas de tantas tragédias, os nossos irmãos de Petrópolis em sofrimento intenso, os nossos irmãos que estão em guerra, todos aqueles que estão hospitalizados, nos seus lares, qualquer daqueles nossos irmãos que necessitem nessa hora de ajuda, seja ajuda material ou espiritual, que os teus mensageiros possam estar a postos. Te rogamos, Jesus, pela nossa família, pelos nossos amores, mas também por aqueles com os quais ainda temos alguma dificuldade, que todos possamos ser beneficiados pela tua infinita misericórdia. E assim, Jesus, agradecidos pela oportunidade do trabalho, estamos aqui a postos para te servir e rogamos a tua proteção e que ela seja permanente em nossa vida. Seja conosco hoje e sempre, que permita que em teu nome, mas que, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar o estudo da tarde de hoje por iniciado. Que assim seja. Muito bem, queridos. Então, diante dessa página maravilhosa, né, que nem precisaria mais de explicação, porque ela é muito clara, nós vamos ver que essa página ela foi retirada de um momento importante de Jesus, logo depois do Sermão do Monte, né? Todo mundo acha que o sermão acaba ali, né?
no capítulo 5 de Mateus, mas não. O sermão prossegue, porque Jesus vai fazer inúmeras advertências, depois de nos ter prometido a felicidade, né? Felicidade futura. Ele vai nos fazer advertências para que a gente possa tomar um caminho que vai nos levar à felicidade. E, nesse momento, ele fala que nós devemos amar os inimigos, né? Porque não adianta a gente fazer como todo mundo faz. Como ele fala, os gentios também não amam seus amigos. Então, se nós fizermos apenas o que eles fazem, o que fazemos de especial, né? Então, é uma página muito linda, que traz muita reflexão para nós. E é lógico que Kardec vai retirar, né, esse momento aqui, ele vai lá em Lucas, e ele vai tirar do capítulo 12 de Lucas, versículos 47 e 48, o que nós vamos ler agora, que está no item 10 do capítulo 18, de um Evangelho segundo o Espiritismo. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, gente, quando a gente lê um texto do Evangelho, a gente precisa entrar naquele contexto em que Jesus falou essas coisas, né? Que era um contexto muito diferente do nosso contexto sociocultural de hoje. É lógico que a nossa abordagem aqui será uma abordagem espírita, não é? Baseada naquilo que deveria ser a vivência espírita. Mas é preciso que a gente compreenda que Jesus lecionou para a humanidade inteira, tá? Para todo mundo, qualquer que seja a situação sociocultural, religiosa, que alguns de nós estejam aqui inseridos nessa nossa jornada. E, como sempre, Jesus vai se utilizar de quê? Da realidade daquelas criaturas, para que elas pudessem se inserir naquilo que ele estava falando, compreender melhor o que ele queria transmitir, né? Então, essa mordomia de que Jesus está falando aqui, né? Do amo e o seu servo, era muito usada naquela situação sociocultural daquela época. Por quê? Porque os grandes proprietários, né, aqueles que tinham plantações, que tinham rebanhos, eles colocavam um serviçal para administrar aqueles bens, né? Os seus próprios bens. Ficavam nas mãos de algum funcionário que tinha o nome de um mordomo. Nós também vemos, né, que até hoje, nos grandes fortunas, as famílias têm mordomos, que são aquelas pessoas que são encarregadas da administração da casa, né, de fazer com que tudo funcione direitinho, sem que o proprietário precise estar interferindo. Então, ele dá ordens ao mordomo e o mordomo executa. É isso que Jesus está falando aqui. Muito bem. Então, a gente sabendo o que é a mordomia, a gente vai entender que, embora o objetivo de Jesus sempre seja o de que a gente transcenda o material e que a gente, de alguma maneira, leve o ensinamento para a vertente espiritual da vida, para que a gente possa colher os frutos espirituais, Jesus também lecionava sobre a vida material. Ele está falando de uma situação aqui comum, material, natural daquele tempo, né? Então, ele está dando um recado para quem? Ele está dando um recado para os funcionários, que eram os fariseus que seguiam Jesus, né? Estavam todos eles espreitando Jesus, seguiam Jesus, e também para aqueles que, por um acaso, fossem mordomos, né? As pessoas de mais baixa renda, que funcionassem como servos. Então, ele estava lecionando também para eles, tá? E aí a gente vai entender que aqui na Terra, todas as coisas materiais que recebemos em mordomia, que nada
absolutamente nada é nosso. Então, a nossa casa, o nosso computador, a nossa família, o dinheiro que a gente tem no banco, aquele que está na carteira, o nosso próprio corpo, não é nosso. Nós temos sobre eles uma posse temporária. Nós administramos esses bens, mas esses bens pertencem a Deus, pertencem ao planeta onde nós estamos colocados. Tanto que, ao desencarnar, vamos deixar tudo aqui. Se fosse nosso, a gente levava, mas não é nosso. E o que Deus quer de nós? O que Jesus veio ensinar? Que nós devemos cuidar bem de tudo isso. Então, por isso, tem uma fala de Jesus que ele fala muito bem, cuida da tua administração. Está dando um recado para mim, para vocês todos. Cuidar bem da nossa administração. Nós estamos administrando o quê? Nosso dinheiro, fazendo com que ele possa nos servir para o nosso conforto pessoal, mas também para que a gente possa servir aos outros, fazendo a caridade possível para nós, produzindo progresso com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, que é aurido pelo trabalho, né? Nós estamos administrando os nossos relacionamentos, não é? Então, por exemplo, como é que nós nos relacionamos com a nossa família, com os nossos companheiros de doutrina, com os nossos companheiros de trabalho? É uma administração, todos somos administradores, tanto dos bens da terra, quanto dos bens espirituais que recebemos. O corpo, gente, olha, recebemos essa dádiva bendita que é o nosso corpo físico, cheio de recursos, né, maravilhosos, nos nossos 5 sentidos, com os quais nós podemos interagir, nós podemos observar a beleza da natureza, podemos trabalhar, podemos pensar, refletir. Precisamos administrar bem o funcionamento do nosso corpo. Fazendo o quê? Tendo uma vida saudável, procurando alimentos que sejam bons para a nossa saúde, indo ao médico, cumprindo as prescrições médicas, tomando os medicamentos, né? Usando o nosso corpo, motoramente falando, fazendo exercícios, não tendo uma vida sedentária. Tudo isso é a administração do corpo, que é bênção divina, material. Além de tudo isso, a gente ainda tem os recursos da matéria e os recursos da vida espiritual. Meu Deus do céu, olha a página de abertura, o que a página vem falando para a gente, né? Então, tudo que a gente tem precisa ser bem administrado, tá? E o nosso Pai, ele quer de nós alguma coisa além da nossa boa vontade. Porque, por exemplo, vamos pensar, cabe ao mordomo ter boa vontade no trabalho, né? Então, ele, quando se predispõe a assumir essa função, ele precisa ter boa vontade, né? Ele precisa ter esforço, ele precisa, de alguma maneira, ser honesto, ter honestidade. Jesus vai falar, né, do servo bom, do servo mau, do servo desonesto. Jesus traz esses exemplos para nós. Mas ele quer, acima de tudo, que nós, como mordomos, tenhamos fidelidade. Essa é a palavra-chave, né? Então, fidelidade. E aí, ele espera isso de nós. Por quê? Como ele mesmo diz, e a gente vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, Jesus falando, aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no máximo. Então, analisando essa frase de Jesus, a gente vai ver a fidelidade, ela é uma virtude. E como virtude, o que acontece?
ela vai ser usada em todos os momentos da nossa existência. Então, aquele que rouba uma bala, ele pode roubar uma fortuna. Aquele que mente uma mentirinha, ele pode mentir uma mentira muito grande, porque aquilo é uma virtude que ele ainda não conquistou. Então, essa fidelidade que Jesus espera de nós é uma fidelidade ao compromisso assumido. Então, o mordomo, ele assume um compromisso, vamos falar só da parte material, ele assume um compromisso com seu amo. Então, a gente vai ver aqui no texto, olha como ele fala aqui, ó. O servo que souber da vontade do seu amo, quer dizer, ele toma conhecimento do que o amo quer dele. O que o amo falou para ele fazer? Quais são as suas obrigações determinadas pelo amo? Ó, e que, entretanto, não estiver pronto para quê? Para cumpri-las, né? E não fizer o que queira o amo, será rudemente castigado. Então, é uma palavra complicada que a gente também precisa aprender a traduzir. Castigo, né? Então, a gente tem que entender que Kardec, ele estava num contexto católico quando ele fez. Então, a Igreja Católica dominava, inclusive, linguisticamente. E aí a gente sabe que nós não podemos mais entender como castigo. Claro que materialmente o servo seria castigado, mas, quando a gente transcende isso para o espiritual, não existe castigo na lei divina, tá? Então, a gente poderia tentar traduzir a palavra castigo por consequência. Então, todo ato, palavra, pensamento terá uma consequência, seja ela boa ou má. Isso é natural, né? E aí, no texto do Evangelho, ele continua. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, muito menos punido será. Óbvio. Então, vamos imaginar, o amo dá uma ordem, né? Ele se ausenta, vai embora. E, de repente, o servo, o mordomo, ele tem que tomar uma atitude em alguma situação. Ele toma, mas ele não sabe o que o servo, o que o amo faria naquela situação. Quando o amo chega e vê que ele fez a coisa errada, mas que ele não sabia o que era para fazer, ele será menos castigado. Óbvio. Isso é uma coisa muito simples da gente entender. Agora, quando a gente vai fazer o que Jesus queria que a gente fizesse, e que a gente vai transcender o ensinamento para o plano espiritual da nossa vida, aí a coisa vai mudar um pouquinho. Porque toda questão, ela gira em torno de quê? De nós entendermos os propósitos divinos para nós. E como que a gente vai entender isso? Conhecendo a lei de Deus, né? Então, assim, quando você conhece a lei de Deus, você fica sabendo quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Todo mundo, não só os espíritas, mas todo aquele que é espiritualista, ele sabe perfeitamente o que Deus espera dele, não é? Então, no item 11, a gente já vai entrar nessa questão, não é? Por quê? Porque ele é um pedaço, o item 11 é um pedaço da conversa
que Jesus teve com os fariseus logo após a cura do cego de nascença, que, aliás, é uma passagem lindíssima, maravilhosa, que é a passagem do cego de nascença. O que aconteceu? Jesus ia passando, ele era um mendigo, um cego de nascença, né? E aí, na passagem evangélica, os discípulos perguntam para ele, né? Esse momento é um momento difícil, né? Que deve ser bem compreendido por nós. Rabi, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus, então, vai dar uma aula maravilhosa sobre isso, que não cabe aqui agora a nós essa questão, mas ele diz: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. E foram manifestadas as obras de Deus com a cura dele, né? E aí, tendo dito isso, o que Jesus fez? Jesus fez uma lama, pegou a terra, fez uma lama com a sua própria saliva, aplicou nos olhos do cego e falou para ele: vai te lavar na fonte de Siloé, que era uma fonte pública, né, uma piscina pública, de água renovável, lógico, onde as pessoas acreditavam que havia um poder curador, né? Um poder que as águas se agitavam de vez em quando e tudo. E aí, então, Jesus manda ele ir lá se lavar. Ele vai e fica bom. Passa a enxergar. Gente, que coisa fantástica. Um homem que nasceu cego, ele fica curado com essa interferência de Jesus, né? E aí, quando ele fica curado, todo mundo se apavora, todo mundo fica muito surpreso. Eles pegam o homem e o rapaz e levam ao tribunal, levam ao juízo, né? E aí os fariseus ficam possessos porque era sábado, não podia fazer nada no dia de sábado, isso era proibido aos judeus. E aí os judeus o interpelam, o questionam, o maltratam, né? Fazem uma série de perguntas a ele. Quem foi que te curou? Ele fala: não sei. Ele não viu Jesus, né? Eu só sei que eu era cego e com a interferência deste homem eu fiquei curado. Eles perguntam: quem é para você esse homem? Ele fala: um profeta. Então, o que esse cego mostra? Ele mostra uma fidelidade. A quem? Àquele que o curou. E olha, eles mandam chamar os pais do rapaz para tomar satisfação. E os pais falam: pergunta para ele é maior, ele tem idade. E a gente espiritualmente vai entender, ele tinha o quê? Ele já tinha capacidade de discernir. Ele tinha uma maioridade espiritual pela atitude dele em relação à cura, né? E aí, então, aquele fato causou um frisson, não é? Lá no templo, porque isso era uma coisa completamente inusitada. E aí eles dizem para ele é pecador, né? E aí ele vai e responde, né? Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, né? E aí eles perguntam: como que ele te fez isso? E ele fala: eu já vos disse, e vós não acreditastes. Quereis que eu repita novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Então, ele é, inclusive, aí, de uma forma sarcástica, né? Alfinetando os fariseus que estavam questionando dessa forma, né? E aí, então, ele fala: espantoso isso que me aconteceu, né? Olha, vós não sabeis de onde ele é. Ele está falando com os fariseus. É um atrevimento, né? Ele era um mendigo, gente. Ele está falando com os homens mais poderosos de lá, tá? E aí ele fala assim, ó: que coisa espantosa. Vós não sabeis de onde ele vem. Quem é ele? Nós não sabemos de onde ele é, né? Foi o que vocês disseram. Porém, ele me curou. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha curado um cego de nascença. Essa fala é do cego. Olha só. E aí ele fala: se esse homem não viesse de Deus, nada poderia ter feito. Então os fariseus responderam agressivamente: tu nasceste todo em pecado e nos ensina? E o expulsaram do templo.
Eles acreditavam, naquela época, que todo aquele que tinha uma deformidade, qualquer que fosse, uma doença qualquer, estava em pecado. Deus o estava castigando. Né? Porque eles acreditavam que Deus castigava, era esse Deus vingativo, rancoroso, que castigava. Era o Deus que eles acreditavam. Aí o que Jesus, vendo que ele foi expulso do templo, né? Ele aborda o rapaz. E aí ele fala para o rapaz: crês no Filho do Homem? E aí ele responde: quem é, Senhor, o Filho do Homem, para que eu nele creia? Olha a resposta de Jesus. Tu o estás vendo, sou eu que falo contigo. Ele se revela para o ex-cego. Ele fala para o ex-cego: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias. Olha que coisa linda, interessantíssimo isso, né? E aí ele se prostra aos pés de Jesus e fala: eu creio, Senhor, eu creio, né? Então Jesus diz essas palavras que estão aqui no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como que é importante a gente saber o contexto em que aquilo foi dito. Olha, ele fala, Jesus fala para um discernimento, para um juízo. Eu vim a este mundo para que os que não veem, vejam, e para que os que veem ou acham que veem, se tornem cegos. Então, Kardec vai reproduzir isto aqui, né? E aí a gente vai compreender o que Jesus estava querendo falar. Os fariseus ficam indignados com aquilo, com toda aquela situação, estavam com raiva porque o cara tinha sido curado, porque foi Jesus que curou e não eles, estavam com inveja, né? Estavam danados da vida com o rapaz, com esse cego, porque os afrontou, né? Afrontou a sua autoridade. E ainda ficam mais zangados ainda quando Jesus fala isso, né? Vestiram a carapuça. E aí eles falam para Jesus: também nós, então, somos cegos? Eles entenderam, né? Eles entenderam. E aí eles abordam Jesus. Aí Jesus vai e fala assim para eles: olha só, se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora que dizeis que vedes, é que por isso que em vós permanece o vosso pecado. Uma frase enigmática, não é? Olha só. O único que não via ali, o único que era cego, materialmente falando, era o rapaz que foi curado por Jesus. Os outros todos eram videntes, mas só viam as coisas materiais. Gente, por que eles eram cegos? Né? Na visão de Jesus, na visão espiritual da vida. Porque eles estavam apegados à matéria, apegados à lei material, aquelas 613 prescrições que eles cumpriam rigorosamente. Eles estavam, de alguma maneira, engessados naquela burocracia e perderam a coisa mais importante, fundamental, que era reconhecer a cura de um cego de nascença. A coisa mais importante para eles não teve valor nenhum. Estavam preocupados que era sábado. E aí Jesus fala: o homem não foi criado para o sábado é que foi criado para o homem. A gente tem que entender o que a gente está vivenciando hoje. Vamos lá naquela situação que Petrópolis está vivenciando, naquela calamidade pública, onde mais de 150 pessoas perderam a vida, onde várias casas foram destruídas, onde o comércio foi destruído, onde tudo que era material desabou. E aí, alguns homens estão como esses fariseus, apegados às leis, apegados à burocracia, às coisas materiais, né? Expulsando aqueles voluntários que estavam por amor, porque não tinham crachá, porque não tinham sido cadastrados, porque é preso um ônibus na rodovia, que vinha abarrotado de recursos para ajudar aquelas pessoas, doações. E o ônibus preso, porque está com excesso de peso.
Os homens continuam os mesmos, fazendo as mesmas coisas. Ouçamos Jesus. É preciso que a gente seja vidente, para que a gente abra os olhos e possa ver, na verdade, o que é primordial na vida, o que é mais importante, quais são as prioridades que a gente deve ter numa situação calamitosa como essa, ou em qualquer outra situação da nossa vida. Os fariseus eram os verdadeiros cegos. Por isso Jesus fala, como dizeis que vedes, é por isso que o pecado permanece em vós. Outra palavra complicada, pecado, que deve ser entendida como erro. Todos nós cometemos erros. Todos somos falíveis, não é? Então, assim, a gente fica assim refletindo a respeito dessas situações todas que Jesus antecipou para nós, que continuam fazendo parte do nosso cotidiano, infelizmente, né? O próprio Jesus, ele leciona sobre tudo isso, né? Sobre a questão da lei de causa e efeito, né? De nós colhermos os nossos erros, na passagem dos escândalos, que a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 7, quando ele fala: é melhor a gente entrar na vida cego, surdo, coxo, do que a gente entrar perfeito e a gente ser jogado lá no remorso, né? No fogo do inferno do remorso, porque a gente cometeu um delito grave. Não há como não estar inserido na lei de causa e efeito. Todos os nossos pensamentos, palavras e atos, como está na página de abertura, serão contabilizados na conta bancária da espiritualidade. Ok? Então, gente, quando os fariseus perguntam para Jesus, a gente vai ver hipocrisia. Então, hipócrita, na sua tradução original, é ator, aquele que representa, aquele que mostra para o mundo uma coisa que ele não é. Porque pela pergunta deles, a gente percebe que eles compreenderam o que Jesus falou. Então, perguntar, então você está dizendo que a gente também é cego? Eles compreenderam perfeitamente. Mas, gente, às vezes, na nossa imperfeição, é muito melhor a gente ficar na nossa zona de conforto, dizer que não sabia, né? Dizer que não tinha conhecimento. Não, ninguém me falou nada, por isso que eu fiz assim. Não, eu não sabia, por isso que eu errei. Que é mais fácil para nós. Nós nos perdoamos muito facilmente dos nossos deslizes, esquecidos de que, no momento em que o praticamos, ele já está inscrito na lei, né? Nessa lei de causa e efeito. Muito bem, gente. O Espiritismo, ele chega ao mundo como o consolador prometido por Jesus. Ele é o cristianismo redivivo. Ele vai reviver todos os ensinamentos de Jesus. Essa doutrina abençoada. Gente, são tantas bênçãos. Ele chega em 18 de abril de 1857 como uma chave bendita que a gente possa abrir todos esses mistérios, entre aspas, dos quais Jesus não pôde falar abertamente. Então, gente, como a página de abertura nos fala, e a gente vai voltar um pouquinho a ela, nós, os espíritas, nós sabemos tudo. Não há nada, absolutamente nada, a respeito da verdadeira vida que nós não saibamos, tá? Então, a gente vai ver, o que a gente sabe? Vamos fazer um levantamento do que o Espiritismo nos ensina, para que a gente possa compreender tudo que, como bênção, além das bênçãos materiais sobre as quais nós já falamos, as bênçãos espirituais que nós temos a respeito da terceira revelação, que é o Espiritismo, nós sabemos quem somos nós. Nós não somos produto do acaso, não é? Não foi o produto do acaso que nos colocou nesse mundo. Sabemos quem somos. Somos espíritos imortais, não é?
vindo de experiências milenares, tá? Sabemos que fazemos, o que estamos fazendo nessa terra. Isso aqui, como diz a página de abertura, é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, crescendo material e espiritualmente. Sabemos disso, não é? Sabemos também qual é o objetivo da nossa existência. Ninguém está aqui, como a página diz, em recreio, né? Em passeio, ó. Ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Todos temos uma missão, seja ela grande ou pequena. Então, o Evangelho ele vem nos dizer, o Espiritismo vem nos dizer também, que, por exemplo, a paternidade e a maternidade são missões importantíssimas. Nós temos a missão que nós, no nosso trabalho, naquilo que escolhemos como profissão. Nós temos uma missão social, né? Porque, queirando ou não, interferimos na sociedade, no progresso material. E o que nos compete? Exercer essa missão com clareza, com espiritualidade, exercer essa missão com fidelidade. O Espiritismo vem trazer para nós as leis divinas mastigadas, para que a gente possa compreendê-las com perfeição e possamos aderir a elas como roteiro da nossa existência. Então, somos responsáveis pelos nossos erros, também pelos nossos acertos, construtores do nosso próprio destino, é o que o Espiritismo vem nos ensinar. Então, a lei de causa e efeito é uma lei de justiça e de bondade e misericórdia do nosso Pai de amor. Não há nada que escape à lei de causa e efeito. Por quê? Por pensamentos, palavras e obras nós agimos. E agindo, estamos inseridos nessa lei. Ela é justa, né? O grande problema é que, às vezes, a gente não quer colher os maus frutos da nossa má plantação. Plantamos urzes e espinhos e queremos colher rosas. Não vai acontecer. Não vai acontecer assim, não é? Então, iremos colher frutos doces ou amargos, dependendo daquilo que plantarmos na vida. Sabemos da vida espiritual, né? Do nosso futuro. Fomos criados por Deus para sermos perfeitos, para sermos felizes. Está lá o sermão das bem-aventuranças, né? No capítulo 5 de Mateus. Kardec vem, resgata o sermão, vem trazer para nós a explicação de todas as máximas de Jesus. Que aquilo ali é um código moral, espiritual e material de todo aquele ser que quer ser feliz. Tem que cumprir aquilo tudo que está ali, não é? Então, pensando nesse contexto, diante de todas essas luzes que nós recebemos do plano espiritual, além do ensinamento, além do conhecimento que nós trazemos todos, né? Todos que fomos apresentados à doutrina espírita, temos a obrigação de estudá-la com carinho, com critério, porque nesses 5 livros da codificação nós vamos encontrar um tesouro que vai nos ajudar a vivermos melhor, a sermos mais felizes, mais produtivos, a nós podermos compreender verdadeiramente o que Deus aguarda, o que Deus espera de nós, entendermos quem é Jesus. Ele não está distante de nós, ele é nosso irmão maior, ele é nosso mestre, nosso amigo querido, que está sempre junto de nós. Nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor designado por Deus para nos servir. Olha isso, gente, por 24 horas por dia. Aquele espírito amigo, companheiro, que vem nos auxiliar, nos intuindo, nos advertindo. Vamos aprender a dar ouvidos a ele.
Vamos prestar atenção na nossa intuição, que é sempre uma palavra amiga que está sendo dita para nós. É a nossa obrigação, enquanto carregamos o título de espírita, tem uma página linda que fala, sobre a doutrina espírita. Eu trago aqui na minha fronte escrito, sou espírita. E isso implica numa responsabilidade muito grande para mim. Seja a doutrina espírita o teu roteiro de vida. Porque se assim não for, não adianta ser espírita de boca. Então, olha a página de abertura. Que fazer de especial? Tá? Então, diante de todas essas bênçãos, de todas essas luzes que nos foram ofertadas pelos espíritos amigos, não é? Por Deus, por nosso amigo Jesus, não é? O que nos compete fazer? Como voltar a Jesus quando ele fala? Amai os vossos inimigos. Porque amar os nossos amigos é muito fácil, gente. Até aquele que não sabe nada, que naquela época era chamado de gentio, de estrangeiro, porque não acreditava em Deus, era um idólatra, ele também faz. Mas nós temos a obrigação de fazermos mais e melhor. E fazemos. Gente, durante essa pandemia, foram essas reflexões que nos assoltaram, pelo menos a mim, O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo além da minha obrigação? O que nós estamos fazendo de especial, mais que os outros, que nada sabem? Porque nós temos irmãos que nada sabem, não conhecem Jesus, não foram apresentados ao Pai. Por quê? Porque o Pai está neles, porque Deus está em nós, mas nós, muitas vezes, temos os olhos para não o conhecer. Somos inconscientes e ele está na nossa consciência. As suas leis estão impressas em cada um de nós, mas nós precisamos abrir os olhos e o entendimento para, de verdade, tomarmos conhecimento dessas leis. E assim, agir como Deus espera de nós, não é? Então, nesse sentido, é que a gente vai ser mais cobrado. Assim como está nas palavras de Jesus. Aquele servo que sabe a vontade do seu amo e que não faz a vontade do amo, ele vai ser duramente cobrado. Agora, não é castigo. Nem haverá um tribunal para nos cobrar. Deus não castiga e não premia. Deus é amor absoluto, misericórdia absoluta. Então, o que vai nos cobrar? É exatamente a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. No momento do despertar espiritual, que se dará com a nossa morte material, não para todos, mas para a grande maioria, nós iremos perceber que fizemos muito pouco de tudo aquilo que nos competia fazer. Então, essa é a proposta de Jesus para nós. Essa é a proposta da doutrina espírita, quando traz para nós no Evangelho esses questionamentos. Então, como Kardec coloca aqui, como ele próprio comenta, que a gente vai ver aqui a essa questão do comentário de Kardec, ele diz: Jesus, com essas palavras, se fosseis cegos não terias pecados, ele quis significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a pessoa possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que eram mesmo, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que aquele povo ignorante, que realmente não sabia de nada. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado.
né? O primeiro cuidado que todo espírita sincero deve ter, é o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, seja pela mesa mediúnica, seja pela nossa intuição, né? Alguma coisa há que lhe diga respeito. Será sempre para nós. Quando nos convidam para fazer um trabalho, é porque nós precisávamos estudar aquilo. É porque aquilo está nos faltando. Olha, e termina Kardec. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, olha, que estudo gratificante. Quanta coisa a gente pôde aprender na tarde de hoje, não é? Então, muito obrigada pelo convite, por esse tema maravilhoso, que traz tantas reflexões importantes. E vamos, então, agradecer a Deus, né? Então, vamos lá. Pai de amor e bondade, que possamos te agradecer ajoelhadas em espírito, pela bondade de trazer para nós essa doutrina tão abençoada através desse espírito amigo que foi Allan Kardec. Queremos te agradecer ainda por Jesus, por ele ter vindo ao mundo nos ensinar essas coisas tão maravilhosas, essa verdade sublime que vai nos auxiliar a encontrar o caminho até ti. Que possamos dizer muito obrigada por estarmos vivos, por termos conhecimento de todas essas alegrias que o plano espiritual nos traz, por podermos estar vivendo neste momento na Terra, esse momento crucial de transição planetária, onde seremos avaliados não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Por quê? Porque compreendemos que a fé sem obras, ela é morta. Muito obrigada, Pai do céu, que a tua luz nos envolva nessa tarde, que nós possamos, então, dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.